Olá pessoal, começar aqui o vídeo ao vivo, esperar aparecer alguém, esperar aparecer o nosso convidado, principalmente. Deixa eu aprender a fazer isso aqui funcionar direito, eu ainda sou um pouco lento nessa tecnologia. Opa, o Chame apareceu aí, fala Chame. Tô esperando chegar nosso convidado, ele vai trazer também um pessoal para assistir. E a ideia de hoje é discutirmos... Tô esperando o pessoal chegar mesmo, mas a gente vai discutir a respeito do que está acontecendo no Brasil no âmbito político e vamos aproveitar também para tratar de soluções para o Brasil, soluções para as nossas cidades, para os nossos estados, quando acabar essa pandemia. Opa, ó, chegou. Vamos aguardando aqui o nosso ilustre convidado, Fernando Holliday. Ele vai entrar na live agora e a gente vai trocar uma ideia bacana. Opa, e aí, Ivan, tudo bem? Fala, Tudo na Holliday. paz? Como é que você tá, cara? Pra começar, me fala como é que você tá. Tá tranquilo na quarentena? Ah, cara, eu tô aqui, na verdade, eu não vejo a hora de acabar essa quarentena, porque pra mim é um inferno, né? Porque eu não fico o tempo todo em casa, tenho que ir às vezes na Câmara para assinar um negócio, fazer ofício, aí tem as votações online que não dá para fazer em qualquer Wi-Fi. Enfim, eu Eu não sei vejo a como hora é que é, de cara. A voltar gente ao não tá normal. produzindo nada do que poderia, mas é aquele jeito, né? Vamos aproveitar pra produzir alguma coisa de útil nessa quarentena, já que a gente não pode sair, já que a gente não pode se ver, já que a gente não pode ir na balada, não pode sair tomar umas com os amigos. Então o que a gente vai fazer é falar de política. É Vou começar exatamente. então aqui com a reflexão para passar a bola para você. É o seguinte, 2015 a gente organizou junto manifestações para que ocorresse um processo de impeachment investigando um crime de responsabilidade. Um processo bicameral com revisão do Supremo. E aí a gente foi acusado de golpista por mídia comprada pelo governo, foi acusado de golpista por militante cego do governo, e parece que as coisas voltaram ao que eram antes. A gente tem um governo com suspeitas de crimes, dessa vez não crimes fiscais, mas crimes até mais graves, interferir em investigação da Polícia Federal, não é mesmo? Gravíssimo. E nós temos também mídia comprada, influenciadores fanáticos e o gado nas redes sociais, na rua, chamando a gente de golpista. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse um panorama disso aí. O que que mudou, o que que parece que não mudou, o que que mudou na gente, o que que mudou no governo. Tá, joia, perfeito. Antes, só esclarecer para o pessoal que tem gente que chegou pelo meu Instagram, tem gente que chegou pelo seu, né? Para quem chegou aí pelo meu, a live aqui é com o nosso querido Ivan Gunter, que é coordenador do MBL lá em Minas, mais especificamente BH. Bom, então acho que falando aí um pouco sobre esse cenário geral, né? Eu acho que a gente tinha no governo petista, a gente, quando eu digo, né, do ponto de vista do MBL, a gente tinha já uma oposição muito clara assim que a Dilma ganhou a eleição, né? Então acho que a diferença já começa daí por conta da ideologia do PT. Né? Na sua ideologia propriamente, no seu nascedor, a gente já via um prejuízo muito grande para a democracia e para todos aqueles que são honestos e queriam fazer a coisa certa. E aí, ao longo logo no início do segundo governo dela, ela já cometeu vários crimes de responsabilidade, e havia um cenário político que favoreceu, claro, depois de muita luta, depois de muita cobrança e grandes manifestações, que acabou favorecendo o processo de impeachment. Eu acho que a situação do governo Bolsonaro, ela é diferente e ela é mais incômoda, inclusive para mim, pessoalmente, porque eu acreditei muito no Bolsonaro. E eu digo isso porque no MBL a gente teve uma divisão, e acho que aqui vale a gente dizer sem ressalva, porque teve gente que ficou com o pé atrás do Bolsonaro desde sempre. Né? Não se tiram à vontade, por exemplo, alguns, para votar nele no primeiro turno, como eu fiz. Outros, na verdade todos, né, votaram nele no segundo turno, porque a outra alternativa era o PT. Mas eu acreditei de fato no Bolsonaro, principalmente na reta final já do primeiro turno, porque eu acreditava
que, apesar dele ser um ogro, ele conseguiria reunir uma equipe que faria a coisa bem feita, né? E que ele permitiria que essa equipe fizesse isso. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E a coisa foi degringolando. Isso falando, assim, de motivos políticos. Mas agora, o que mais me surpreende nessa saída do Sérgio Moro, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, é que, primeiro, o Moro ele trouxe provas muito contundentes. Se ele só tivesse dado aquele único print do Bolsonaro dizendo mais um motivo para a troca com as investigações de 10 a 12 deputados bolsonaristas, eu já acharia mais do que convincente. Porque se isso acontecesse num governo petista, onde a gente já tinha um esclarecimento sobre a ideologia deles, seria assim gravíssimo. A Dilma pediu para trocar o diretor-geral da PF, porque a Polícia Federal estava chegando em 10 a 12 deputados petistas. Quer dizer, isso é uma loucura. Então, as pessoas continuarem defendendo isso é pior ainda. Exato, Holiday. Tão loucura, inclusive, eu vou fazer um adendo aqui, que quando a Dilma quis nomear o Lula para a Casa Civil para salvar a pele dele, eu fui para a rua na mesma hora. Eu lembro, vocês aí em Verdade. São Paulo também foram na rua na mesma hora, organizaram manifestações em minutos e colocaram o povo na rua dizendo que não ia aceitar isso de maneira alguma. E sabe o que me surpreende? Muitas das pessoas que estavam com a gente nas ruas nessa noite em que isso aconteceu, né? Na noite do Bessias, são pessoas que estão hoje achando bonito e passando pano para a troca da PF, para indicação de amigo para PF. Que é uma coisa mais grave ainda, porque está querendo obstruir investigação. Assim, aquele print de WhatsApp já é a prova óbvia de que ele estava insatisfeito com investigações de deputados. E eu acho absurdo. O presidente está insatisfeito com investigação de qualquer um que seja. Ridículo. Não, e tem um detalhe aí que é o seguinte, eu gravei inclusive hoje um vídeo que vai para o canal do MBL amanhã, explicando isso porque uma das defesas, né, do gado do Bolsonaro, que inclusive tem vários gados aqui, né? O gado me persegue, me ama. Mas uma das defesas deles é dizer que não, o presidente, ele na verdade estava pedindo relatórios de inteligência. E o próprio Bolsonaro disse isso hoje na entrevista, como se isso livrasse ele. Só que tem um detalhe muito importante que o Bolsonaro sabe, e aliás todos os ministros que estão com ele sabem. O presidente da República, especialmente o ministro-chefe da Secretaria de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, tem acesso a um sistema chamado SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência. E esse Sistema Brasileiro de Inteligência tem todas, evidentemente, todas as informações de inteligência para que o presidente tome ações de Estado para proteger o Brasil, né, questões de segurança nacional, e o ministro e o presidente têm acesso a esse sistema. Quem abastece esse sistema? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e a Polícia Federal e outros órgãos ali das Forças Armadas e alguns outros órgãos do governo. São vários pedacinhos de setores de inteligência que fornecem esse sistema. Ou seja, não cabe ao presidente cobrar do ministro da Justiça um relatório de inteligência, porque ele já tem este relatório constantemente e atualizado diariamente, praticamente, por meio do SISBIN. Então, quando o Bolsonaro ele diz que pediu realmente relatórios de inteligência para o Moro e que a ABIN entregava, mas a PF não entregava, e ele muda o superintendente da PF no Rio de Janeiro, todo esse cenário indica que, na verdade, ele está usando o termo relatório de inteligência como sinônimo de relatório de inquéritos, né? Ou seja, o relatório sobre investigações dadas pela PF, o presidente não tem direito de pedir. Ele não teria por que pedir, a não ser que ele queira fazer uma intervenção política, uma interferência política numa polícia que chegou nos filhos dele. E aí está uma diferença também fundamental para o governo petista. Lá a gente enfrentava uma quadrilha muito bem montada, estruturada, institucionalizada e partidária. Mas aqui a coisa ela é muito mais sensível e você vê que o Bolsonaro se irrita muito mais quando questionado com essas coisas, porque a quadrilha ela é familiar. Então esses laços sanguíneos, esses laços afetivos faz com que o presidente perca a cabeça
para defender os seus filhos. Coisa que no petismo eles tinham uma cabeça um pouco mais fria, porque afinal de contas ali era todo um bando de bandidagem. Assim, entregou, você chuta o balde e segue em frente. Agora aqui nós estamos falando de família. E quando fala na família do presidente, aí ele perde a linha, ele perde a cabeça. Não, claramente ele está fazendo isso para proteger alguém, né? Aquela mensagem dele clara dizendo que ele queria a superintendência do Rio de Janeiro. O que aquilo significa? Para mim só significa uma coisa, que existe algo no Rio que ele quer esconder, existe algo no Rio a respeito de que ele não quer que seja falado, entende? E é bom a gente estar falando sobre filhos, porque tem um filho do Bolsonaro, né, o Carluxo, que parece que está metido num negócio de assassinato de reputações na internet, de milícia virtual. Acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Daqueles conhecimentos comuns que existem na República, que todo mundo já sabe, só falta o cara ser condenado. Tipo, que o Maluf é um pilantra, que o Collor é um danado, sabe? Esse tipo de conhecimento comum da República, que o Sarney é outra peste. Tipo de conhecimento comum na República que todo mundo já sabe e só falta a condenação mesmo para ser sacramentado. Queria então que você falasse um pouco para a gente sobre essas redes de difamação, de notícias falsas e principalmente a tentativa de usar robôs para manipular a opinião pública. A gente vê isso todos os dias no Twitter, direto. A gente vê lá o bot Sentinel acusando que tem alguma hashtag a favor do Bolsonaro sendo subida com 300 mil, 400 mil pessoas, né? Pessoas entre aspas. E o mais interessante, sempre que você vai num perfil que está subindo isso aí, você vê que tem uma foto de bandeira do Brasil, o nome é Joãozinho 12345, e a única coisa que ele retuita é post do Carluxo e do Alan dos Santos. Então, ou é uma pessoa que tem problema mental sério, ou não é uma conta de verdade, né? Assim, de duas uma. Exatamente. Inclusive, é quase que um padrão, né? É mais ou menos um nome ali, qualquer coisa, e vários números em seguida. E outro sinal também muito claro de que é tudo estruturado, alguém até mandou aí nos comentários, são os erros de ortografia nas hashtags que são replicados em massa por esses perfis. Outro dia era estou com Bolsonaro, né? Aí todo mundo replicou 100 mil tweets e tal, como se fosse pessoas de verdade, não são. E as pessoas que são de verdade, muitas vezes estão sendo pagas, né? Ou através de cargos públicos, ou por meios indiretos, talvez por rachadinhas, né? Quem sabe, a família é muito especialista em rachadinha. E aí é interessante que quando a gente fala nesse esquema de fake news, de notícias falsas, de assassinato de reputação, os bolsominions sempre tentam deslegitimar, como assim, né? Notícias falsas, kkk, bota lá a risadinha. Só que o que eles não entendem é que esse sistema ele é feito para destruir a reputação de pessoas, principalmente de agentes públicos ou de líderes sociais, para que essas pessoas de alguma maneira se sintam ameaçadas e mudem os seus posicionamentos. Não por uma cobrança sincera da população, não porque a população quer ser representada daquela forma, mas sim porque a análise do sujeito vai se basear em algoritmos falsos criados. Ou seja, é uma espécie de atentado à própria democracia. Porque eu, por exemplo, enquanto vereador, né, os bolsominions me criticaram que eu falei que eu queria que eles sumissem do meu perfil, senão eu ia bloquear todo mundo. Mas por quê? E bloqueei mesmo, estou bloqueando vários. Porque eles atrapalham o sujeito que é um representante do povo de enxergar as demandas ou as críticas sérias. E aí ele vai tendo as opiniões do seu público modificadas por robôs e as suas orientações enquanto agente de Estado ficam perdidas. Se a gente fala de juízes, por exemplo, que têm suas famílias ameaçadas pela internet, ele pode tomar decisões judiciais absolutamente equivocadas por conta do medo e de ameaças públicas. Ou mesmo deputados que muitas vezes não sabem muito bem o que o seu eleitorado está querendo, mas por conta da manipulação de robôs acaba indo para um caminho equivocado, votando a favor disso ou contra aquilo. Então, esse é um perigo muito grande para a democracia e principalmente um perigo por conta das ameaças de pessoas contra pessoas que não conhecem muito bem esse meio da internet e ficam assustadas com as ameaças que provavelmente estão sendo coordenadas aí pelo Carluxo. E mais, eles têm ali uma tentativa constante de destruir
todos aqueles que apontam qualquer erro no governo. É uma espécie de veneno que faz um mal danado para todo o governo. Porque se o governo enxerga em qualquer crítica, por mais construtiva que seja, um inimigo, significa que ele vai continuar insistindo no caminho equivocado ao longo de vários períodos. Eu tenho certeza que aí em Minas Gerais, vocês aí do MBL daí, já sofreram vários ataques dessas pessoas com difamação, com coisa baixa, porque eles tentam, de fato, não fazer um debate sincero, mas destruir, de fato, as pessoas com mentiras. Chegaram até a dizer por várias vezes que o MBL acabou, hashtag derrete MBL, mas apesar disso tudo, apesar dessa quadrilha montada para destruir reputações, a gente continua de pé, né? Pois é, eu tô esperando o MBL acabar, inclusive, dia 26 é aniversário de morte do MBL, né? Porque o É MBL verdade. acabou, que não ia mais ter, e agora nós ainda estamos funcionando, né? Tá uma maravilha. Mas então, você tocou num ponto interessante, que são as pessoas pagas para fazer militância a favor do governo. As pessoas que estão recebendo dinheiro, estão em gabinete de deputado, de senador, de seja lá o que for, de gente ligada ao Bolsonaro, que está lá no Twitter 24 horas por dia, atacando gente que não se alinha 100% ao governo. E isso é interessante porque é uma prova de como esses parlamentares que fazem isso lotam seus gabinetes de gente para ficar no Twitter atazanando os outros. É a prova de que esse pessoal desvirtuou totalmente a função do legislativo, desvirtuou a função representativa. Porque eu acredito que um gabinete tem o objetivo de atender a população, não é verdade? É o objetivo de que a pessoa vá lá, leve denúncias de coisas que o executivo está fazendo de errado. Isso aí vai de coisa que não foi entregue de emenda de deputado a crime mesmo de superfaturamento em obra de alguma coisa. Abrange absolutamente tudo. E o objetivo de um gabinete é estar pronto para receber as pessoas, que elas possam levar essas denúncias, levar denúncias relativas a órgãos de regulação que não estão funcionando. E aí, o que acontece é que todos esses gabinetes bolsonaristas estão funcionando exclusivamente para difamar os outros na internet e para defender um presidente criminoso. Quer dizer, é uma completa desvirtuação, essa palavra não existe, é um desvirtuamento daquilo que deveria ser um gabinete parlamentar. Inclusive, teve o caso de uma assessora sua, a Cris Bernard, que eles estavam atacando porque ela teria sido contratada para militar pelo MBL, quando ela é uma pessoa formada, com conhecimento e capacidade para atuar na área que você a contratou. Revisão de texto, escrever texto, é para isso que serve um gabinete. Tem muitas coisas para ser feitas, tem que fazer ofícios de várias coisas, fazer centenas de trabalhos complicados que não podem ser exercidos por um único parlamentar. Aí o que eu vejo é isso. Eu vejo esses gabinetes bolsonaristas não produzindo nada, não tem relatoria de nada, não tem projeto relevante, não tem nada, não representam ninguém, porque ao invés de ter assessores trabalhando, o que eles têm é um bando de vagabundo no Twitter, ganhando dinheiro público, ganhando dinheiro do povo, para ficar falando mentira na internet. Eu acho que Inclusive, é isso. inclusive é interessante você dizer isso, porque é como se eles enxergassem a réplica do que eles fazem nos gabinetes deles, né, no gabinete do ódio, em outros gabinetes. Quer dizer, eles acham que a gente replica o mesmo modelo. A Cris Bernard, inclusive, ela surgiu na internet, no YouTube, no Twitter, etc., mas muito antes de eu contratar ela. Ela já tinha as opiniões dela também, muito antes de ser contratada. E ela foi contratada para substituir uma pessoa. Quer dizer, alguém saiu e ela entrou num lugar, inclusive, com salário menor, até porque a gente decidiu aumentar a economia do gabinete, portanto, a gente tem que fazer cortes no salário de todo mundo, inclusive os vereadores aqui em São Paulo cortaram até mesmo o próprio salário. Sem falar que verba de gabinete, assim, eu corto 95% e mais 60% de verba com funcionários. E um dos que me criticou, por exemplo, foi um deputado estadual aqui de São Paulo, chamado Douglas Garcia, que tem 22 funcionários, comparado ao meu gabinete que tem 8, e gasta toda a verba de gabinete, comparado ao meu gabinete que economiza 95%. E para piorar, ele votou contra o corte salarial dos deputados estaduais durante a pandemia. Quer dizer, é um conjunto de mazelas do bolsonarismo
E as pessoas que ficam em torno dos deputados bolsonaristas e só ficam ingerindo esse conteúdo bolsominion vão, de certa maneira, ficando cegas, a ponto de se tornarem as pessoas que forem em Brasília, por exemplo, agredir enfermeiros. Veja bem, no meio de uma pandemia, com as pessoas agradecendo os profissionais de saúde que estão correndo risco por conta de tudo que a gente está sofrendo, você vai lá e agride um profissional de saúde, além de tudo, vai em frente ao Palácio do Planalto. Você ficou sabendo que esse cara é funcionário do Ministério de Direitos Humanos? Exatamente. Inclusive, Não, o eu vi essa Ministério notícia e eu dos achei Direitos absurda. Humanos É o quê? O absurdo. Ministério virou cabide de emprego para militante vagabundo, para militante Para violento? É agressor, isso, né? né? Ele Para agrediu uma bandido. mulher. Porque não tem problema o cara ser militante. Não tem problema nenhum. Ele estando qualificado tecnicamente para o cargo, por mim, ele pode ser militante de qualquer coisa. Exato. Natural que um governo, né, o governo do Bolsonaro, indique técnicos, né, para o cargo do Ministério lá da Cidadania dos Direitos Humanos, é Direitos Humanos, exatamente. Indique lá um militante seu, um cara chegado. O problema é ser um agressor. O problema é um cara que provavelmente está lá só para militar. Será que os gabinetes nos ministérios também estão lotados de gente para ficar no Twitter atacando os outros? Porque aí a gente está Pois com a é. nação paralisada. Estamos com o país paralisado, sem nada funcionando, com tudo sendo feito nas coxas, para dar cabide de emprego para militante e para vagabundo. Isso aí é a coisa mais inaceitável que eu já vi. Ou talvez não, porque a gente viu muita coisa absurda na época do PT, não é mesmo? Tem isso, né? Não, mas se parece muito. Para mim, esse pessoal que está indo lá para Brasília fazer acampamento com barraquinha igual, para mim isso aí é igual a CUT, é igual a MST na época do impeachment. Sabe o que é pior, o que é mais absurdo ainda? É eles dizerem que isso aí é espontâneo. Eu lembro como é que é um acampamento espontâneo. Você estava lá comigo no primeiro dia. Não tinha 50 barraquinhas iguais para enfileirar, não. A gente literalmente teve que pedir doação de barraca e veio cada coisa absurda. Eu lembro que a sua barraca não tinha nem como ficar em pé direito. Você foi parar no espelho d'água do Congresso numa noite que ventou Terrível. mais do que podia. Não, foi terrível. E aí Chovia, eles me acordava vêm. todo molhado. Não, aí eles me vêm com aquele monte de barraquinha igual, falando que é um movimento espontâneo. A gente fez movimento espontâneo. Muitas vezes. A gente sabe como é que funciona um movimento espontâneo. Eles podem conseguir enganar o gado, mas a gente, eles não vão enganar de maneira nenhuma. Não vão conseguir. E o que estão tentando é isso, é enganar no Twitter com aquelas tags espontâneas que não enganam mais ninguém, todo mundo vê que são uma falsidade desmedida. Tentam enganar na rua com aquelas carreatas em que eles travam o trânsito, dizem que é tudo bolsonarista e publicam uma foto da rua cheia de carro, sendo que deviam ter uns 10 ou 20 carros de bolsonarista lá represando o trânsito. Tentam fraudar as coisas na rua também. Quantas manifestações governistas a gente já não viu nos últimos meses em que Que é a maior haviam babaquice que pouquíssimas existe, né? pessoas, mas o que tinha lá, e eu vou entrar ainda no mérito do motivo das manifestações, mas o que a gente via era um monte de gente uniformizada. O que é isso? O que é isso? Isso aí não é manifestação espontânea, coisíssima nenhuma. Nunca foi nem nunca vai ser. E aí, vamos aproveitar e ir para esse tópico de manifestação. Queria saber a sua opinião sobre um presidente que, durante a semana, passa seus dias negociando com Valdemar da Costa Neto, com Roberto Jefferson, com Gilberto Kassab, com toda essa turma saudável, né? Essa turma do bem, do centrão. E no fim de semana tá fazendo manifestação todo domingo para fechar o Congresso, para tocar fogo no Congresso, para transformar o Maia em leitão a pururuca, para todo esse tipo de coisa. Me fala a sua opinião sobre isso. Eu acho engraçado isso, porque o gado ele vive falando do Maia, né? Ah, mas vocês não falam do Maia, não sei o quê. E eles ficam infestando os perfis, igual estão infestando aqui a live, para ficar jogando, vocês estão com o Centrão e tudo mais, e vão para a rua protestar contra o Centrão. Só que é bizarro porque todo mundo em Brasília sabe que o Bolsonaro, para se manter no poder, porque agora
Tem vários pedidos de impeachment. Antes tinham pedidos de impeachment também, mas sem nenhum embasamento e sem momento político, pelo menos na minha opinião. Mas agora a gente tem pedidos de impeachment sendo protocolados, um deles, inclusive do MBL, com embasamento jurídico. E a única coisa que sustenta ele, se já tem o elemento jurídico, agora é o elemento político. E para se manter no poder, ele só está contando com o apoio do gado, que tem mandato, né? Carla Zambelli, Carlos Jordi, essas bosta aí, daí para baixo, e com o Centrão. E o Centrão se resume a quem? É o Maia? Ah, é o Maia, não é o Maia? Enfim, não sei. Mas o fato é que os líderes que estão indo no Planalto negociar com o Bolsonaro são, entre eles, Arthur Lira, que é o líder do PP. Quem é o PP? Eles adoravam falar que eu era do DEM, porque o DEM isso, ou o Kim, né? Porque o Kim ainda está no DEM, o DEM isso, o DEM aquilo. Bom, o PP é o responsável pelo maior número de parlamentares condenados e investigados na Operação Lava Jato. O outro partido é o PL, Partido Liberal, liberal só no nome, que era o antigo PR. E este pertence ao senhor Valdemar da Costa Neto, um antiguíssimo aliado do PT e um dos sujeitos mais corruptos da história da Fonseca. Assim, para parafrasear o nosso querido professor Marco Antônio Villa, eu diria que é difícil você encontrar, desde Deodoro da Fonseca, desde a proclamação da República, um sujeito com tanta ficha suja igual Valdemar da Costa Neto. Claro, tá ali pau a pau com o Lula. Porque é uma coisa inacreditável. E os sujeitos que representam esses partidos hoje estão direto no Palácio do Planalto. Um dos cargos, não, né? Mas vários dos cargos que estão sendo distribuídos fazem parte do Banco do Nordeste, da FUNAI e de cargos da Petrobras, né? Sempre a coitada da Petrobras lá, que nunca é privatizada, vai, privatiza, não privatiza, e sempre sofrendo ali com esse balcão de cargos. E essas pessoas estão indo para as ruas, ouvindo aqui nos comentários, protestar contra quem está criticando esse tipo de governo, que ganhou a eleição dizendo que não faria exatamente isso. Quer dizer, a tentativa deles de intimidar quem critica o governo, a tentativa deles de ir nos comentários nas redes sociais, de ir nas lives e de intimidar pessoas, de criticarem o governo por meio de comentários na internet, é mais uma demonstração do desespero de quem recebe para defender esse governo, ou de quem vendeu a sua alma, né, pro diabo mesmo, vendeu aí pro governo, vai defender a todo e qualquer custo, e estão vendo a incoerência, que é a mesma coisa que aconteceu com os petistas que continuaram no PT ou continuaram defendendo o PT após o Mensalão e após o Petrolão. Quando eles veem esse tipo de coisa, não sobra mais argumentos racionais para a defesa. O que sobra é a distorção da realidade e a criação de inimigos que existem na cabeça deles, mas que na prática eles não existem. O inimigo mesmo, o fantasma que eles deveriam estar combatendo, hoje ocupa a presidência da República, que infelizmente foi parar mais uma vez nas mãos de um marginal. Exatamente. E bom falar sobre o Centrão, para a gente fechar esse tópico e passar para o último, que é o seguinte: a aliança do Bolsonaro com o Centrão, além dela representar imoralidade, além de representar um acordo espúrio para se manter no poder, ela representa também a completa destruição da agenda liberal com que o governo foi eleito. Porque o Centrão foi colocado lá para cuidar do DENIT, do Banco do Nordeste, de órgãos que agora vão gastar bilhões em um plano, esse plano pró-Brasil, que é um plano desenvolvimentista louco. O Centrão vai gastar esse dinheiro que vai vir do nada, que vai virar dívida para a gente pagar no futuro, vai aumentar a dívida brasileira um absurdo, ou então eles vão imprimir dinheiro e aí a gente vai ter que fazer fila no mercado, fazer compra do mês, voltar para a mesma situação deplorável da época do plano do Sarney, dessas coisas, né? Vai ser essa tragédia. Exato. Além de moral, vai devastar a nossa economia. E agora, antes de chegar ao nosso último tópico, eu também vou fazer uma propaganda aqui dos nossos patrocinadores, no caso sou eu. Todo mundo se inscreva no meu canal no YouTube, o canal do Ivan. Lá tem muito vídeo divertido. Eles não são nem bonitos, nem tem a qualidade de imagem, nem
a qualidade de som, nem nada da qualidade dos vídeos do canal do Holiday. Mas pelo menos são legais e são sinceros. E agora, como último tópico, não vamos mais falar dos problemas, vamos tentar falar de solução. O que a gente pode fazer em âmbito municipal, em âmbito estadual, quando acabar a quarentena, para reerguer a economia, para reerguer o país, para as coisas voltarem a funcionar, para trazer comida para as pessoas, para trazer prosperidade. Vamos lá. Boa pergunta, excelente. Eu acho que assim que acabar essa quarentena, os municípios deveriam fazer um pacto em favor, principalmente, do pequeno e do médio negócio, que vão sofrer muito por conta dessas pandemias. Já estão sofrendo, né, por conta dessa pandemia, e que estão perdendo a sua renda drasticamente. Eu acho que o único meio seria criar uma espécie de programa que permita um certo alívio fiscal para esses negócios, para esses comércios, para esses pequenos comércios. E aí, claro, caberia aos municípios especificamente as cobranças relativas ao IPTU e ao ISS, né? Eu ia falar o ICMS, mas esse é estadual. O ISS e o IPTU, que acho que são as principais cobranças do município, que poderiam ser muito bem aliviadas nesse momento, até para que melhore a arrecadação dos municípios no futuro. Porque há, infelizmente, uma tentativa, uma mentalidade distorcida, pelo menos aqui em São Paulo, em uma parcela significativa dos vereadores e, infelizmente, do atual governo municipal, que acredita que a solução é você simplesmente aumentar demasiadamente, em 20%, 50%, alguns sugeriram, os impostos para os grandes empresários e manter do jeito que está para os pequenos e para os médios. Acontece que, primeiro que aumentar, você afugenta empresários, né? Você vai afugentar grandes empresas da cidade em um momento em que a gente vai estar precisando de emprego. Segundo, que manter essas alíquotas de imposto do jeito que estão atualmente, na maior parte do Brasil, vai ser, na verdade, assim, um verdadeiro suicídio, um genocídio de pequenos comércios e de microcomércios, porque essa alíquota ela já é muito grande na maior parte dos municípios. Então, ao meu ver, a gente deveria fazer um trabalho de redução dessas alíquotas, ao menos temporariamente, depois retornar com elas, para que esses comércios eles tenham fôlego para retornar agora, porque, sinceramente, as ajudas que foram dadas agora, ou pensadas até agora, ou não entraram em prática, ou não foram levadas a sério pelas câmaras municipais. Quer dizer, são somente falácias do tipo, vamos dar benefícios para o setor tal, para o setor Y. Tem que ser um benefício generalizado, porque senão a iniciativa privada não vai conseguir sobreviver aos municípios. E, claro, tem o corte na própria carne. Aqui em São Paulo, pelo menos, eu sou oposição ao Bruno Covas, mas tenho que reconhecer que isso está sendo feito, isso está sendo cortado de diversas áreas essenciais, mas ainda tem alguns gastos públicos que a gente não entende. Aqui a prefeitura tentou fazer um programa chamado Janelas de São Paulo, que era para pagar artistas com dinheiro público, o sujeito ficar cantando na janela. Quer dizer, isso daí não tem cabimento. Mas eu acho que o corte de gastos públicos em áreas que não são essenciais para diminuir o custo da máquina pública, aliado a um incentivo, principalmente ao pequeno e ao médio empresário, claro, ao microempreendedor, vai fazer com que a gente consiga respirar no final dessa crise. Acho que esse é o caminho para os municípios. Com certeza, eu acho que a nossa agenda de simplificar a burocracia, de reduzir tributos, de facilitar a vida dos empreendedores e dos trabalhadores, eu acho que ela nunca foi tão necessária. As pessoas estão gostando de dizer que por causa do corona o liberalismo vai ser contraposto, que não vai mais ter liberalismo. Na realidade, nunca foi tão necessário nós termos uma agenda a favor dos trabalhadores e dos empreendedores, que é simplificadamente é o que é o liberalismo. É facilitar a vida de quem quer dar emprego, de quem quer trabalhar. Então, eu acho que isso é suficiente para a gente fechar essa live. A gente dar uma boa noite para a galera. Se quiser dar alguma consideração final, fique à vontade. Vou dar uma boa noite e um abraço a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência aí.